a fala, né? A escrita, o que acontece, que eu já falei para vocês, a gente escreve e depois entrega o papelzinho, né? E a pessoa vai ler lá sozinha. Não tem interação nenhuma. A interação é com a pessoa que está lendo diretamente com aquele papel, só. Né? E os sinais de pontuação, eles ajudam a colocar no papel alguns desses recursos aí. Alguns deles, né? Como pausas, a intenção. E vocês vão perceber cada vez mais a importância de ler, de leitura, tá? Ler, né, gente? Precisa ler. Então, vamos lá. E não para de chegar gente aqui, né? Não tem problema, vamos lá. Olha só. Outra coisa. Quero que vocês percebam, comecem a perceber pausas na fala da gente. Mesmo quando eu fico aqui falando sem parar, tem pausas na minha fala. Por menores que elas sejam, tem pausas. Se não tivesse esse ritmo, essas pausas nos lugares certos, a gente não entenderia nada. Nem eu mesma, a minha própria língua. Se a pessoa fala, e agora eu estou falando aqui, tem um ritmo, né? É até complicado para eu inventar outro ritmo para minha própria língua. Teria que me concentrar muito, e olhe lá, talvez não conseguisse, tá? Então, quando a gente já tem essas pausas corretas nos lugares certos, né? Por isso que a gente compreende a língua. Depois eu vou dar exemplo aqui lendo para vocês, porque quando a gente lê, a gente até consegue ler errado, né? Agora, quando a gente fala, é tão já automático que é muito difícil a gente colocar a vírgula no lugar errado quando a gente está falando. É verdade. Não dá, muito difícil. Mas quando a gente lê, podem acontecer esses erros, né? E é disso que eu vou falar muito hoje para vocês. Leitura, mas não é uma leitura só blá, blá, blá. É uma leitura para entender o que está lendo, né? E para entender o que a gente está lendo, a gente precisa respeitar. Eu não ia falar disso agora, mas eu vou falar. Respeitar o ponto final. E a vírgula, por exemplo. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Principais sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Então, a gente aqui não vai estudar todos os sinais de pontuação que existem. A gente vai estudar esses daqui, tá? Bem os principais mesmo, os mais comuns, tá? Ponto ou ponto final. O ponto ou ponto final, como o próprio nome indica, é utilizado para terminar a ideia. Terminar a ideia ou discurso. E indicar o final de um período. Ou seja, é utilizado no final de frases, marcando uma pausa mais longa. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Daqui a pouco eu falo disso daqui. Tá? Então, o ponto final serve para quê? Para a gente terminar com alguma... A gente está falando alguma coisa, tem uma ideia ali, tá? Defendendo uma ideia, ponto. Né? Quantos pontos, professor, tem que ter na minha redação? Alguns, né? Alguns. Vai, no mínimo. Não, tem que ter bastante, né? Mas no mínimo, se você fizer 3 parágrafos, né? O que vai dividir mais ou menos a redação, daria 3, mas é pouco, né? É bem pouco. O ideal, né? Vários pontos finais. Tem gente que começa a escrever a redação, não para nunca mais e coloca um ponto final lá no fim. É possível, mas normalmente uma redação assim a gente não compreende. Por quê? Porque todos os assuntos ficaram todos misturados, né? Num único parágrafo gigante.
Então, não, gente. Lembra que eu falei ontem? No mínimo 3 parágrafos, no mínimo, né? Uma introdução, desenvolvimento, parágrafos, né? E conclusão. Mas num parágrafo eu posso ter várias frases, certo? Posso ter várias frases. E cada frase vai ter lá seu ponto final. Então, vamos ter muitos pontos finais nas nossas redações, né? Para ajudar a professora a compreender o seu texto de uma forma mais fácil, melhor, tá? Quanto mais dividido, melhor. Então, o que eu sempre falo? Precisa ler. Quando a gente lê, ó, a gente vai aprendendo também sobre pontuação. Mas, como eu disse, não é ler simplesmente. É ler respeitando ponto final e vírgula, pelo menos. E o que é isso? Vou mostrar agora para vocês. O que é respeitar o ponto, né? Olha só. Visitamos o museu na semana passada. Foi muito divertido, mas passou muito rápido. No mês que vem, haverá outro passeio. Dessa vez, será para um parque. Da maneira que eu li, tá tranquilo, né? Tranquilo. No mês que vem, haverá outro passeio. Dessa vez, será para um parque. Tá bom, certo? Mas por quê? Porque eu respeitei. Respeitei vírgula, respeitei ponto, tem outra vírgula que respeitei também. Agora, presta atenção. Se eu lesse essa frase, as duas frases aqui, na verdade, sem respeitar o ponto. No mês que vem, vou ler desse jeito aqui, ó, vou mostrar para vocês. No mês que vem, haverá outro passeio dessa. Faz sentido isso? No mês que vem, haverá outro passeio dessa. No máximo, se eu estou ouvindo alguém falar isso, né, alguém lendo errado, né? E se eu estiver vendo a frase, estou vendo que está errado, né? Mas se eu estou ouvindo alguém falar isso, no máximo, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse dessa em desse. Por quê? Estou falando de passeio, né? No mês que vem haverá outro passeio desse. Poderia ser, né? Agora, dessa não pode ser. Então, o que acontece quando uma pessoa lê errado, desse jeito aqui, e a gente está ouvindo só? A gente conserta, aqui na cabeça da gente, a gente conserta aquele erro. A pessoa fala, no mês que vem haverá outro passeio dessa. Aí a gente aqui faz assim, outro passeio desse. Tudo bem. Só que a pessoa continua lendo lá, ó. Será para um parque. E nessa parte, sinceramente, eu já não entendi mais nada. Se eu estou ouvindo isso, tá? No mês que vem haverá outro passeio dessa. Será para um parque. Aí eu fico assim, será? Mas será? Sinceramente, não sei o que é será. O que é será? Será. Não sei. Mas por que eu não sei? Porque não é isso que está escrito. Professora, mas está escrito lá, será. Mas presta atenção. Tem uma vírgula aqui, ó. Essa palavrinha será não está ligada a esta palavrinha vez. Tem uma vírgula entre elas, para realmente separá-las. E aqui tinha um ponto final. Era para parar ali, não era para continuar. Por quê? Porque dessa está ligada a vez. Não está ligada à palavra passeio. Certo? Aqui é muito claro, porque eu estou mostrando, estou falando, né? Mas acontece isso o tempo todo. O aluno, ele não respeita, a pessoa, né? Não respeita o ponto e a vírgula. Só o aluno, não. Eu faço parte de grupos de leitura, em português, tá? Tem dia que eu vou lá e eu não entendo nada. É sério isso. Não entendo nada. Por quê? Porque a pessoa não respeita a vírgula, não respeita pontos. Eu só estou escutando, tem hora que eu não entendo nada.
Aí eu deixo pra lá, falo, fazer o quê? Entendi, não entendi, né? Mas por quê? Porque a pessoa não está respeitando os sinais de pontuação. Eles não estão ali à toa. Eles não estão ali para ficar bonitinho, ter cheio de pontinho, virgulinha. Eles têm funções. E a função é pausa, basicamente, tá? Tem várias funções, né? Então, gente, primeira coisa hoje. A partir de hoje, toda vez que você for ler alguma coisa, pode ler pouco, ó. Leia um parágrafo por dia, mas leia corretamente. Isso vai te ajudar a falar melhor. Primeiro que você vai entender o que você está lendo. Essa é a primeira coisa. Quando a gente lê sem prestar atenção no ponto, sem respeitá-los, a gente nem está entendendo o que está lendo. Porque se a pessoa estivesse entendendo o que está lendo, ela não falaria no mês que vem haverá outro passeio dessa. Porque nem ela entendeu o que ela falou. Tá? Então, a primeira coisa, vocês vão começar a entender melhor o que vocês estão lendo. Segunda coisa, vão falar melhor. Terceira coisa, vão escrever melhor. Vão começar a pegar o jeitinho de pontuar a sua própria fala. Vai perceber que você, quando fala, tem pausas. Percebam que quando eu fico falando aqui o tempo todo, tem pequeninas pausas. Porque senão ninguém estaria entendendo nada. Língua é uma coisa muito curiosa, né? Mas muito bonita também. Tá? Então, vamos respeitar o ponto final. E agora nós vamos falar já vamos falar da vírgula. Primeiro eu falo das abreviações, tá? Então, o ponto final, acho que não é tão complicado, né? Quanto mais você ler, mais você vai entender o uso, tá? Terminou uma ideia, ponto, né? Cada ideia que você vai terminando, você vai pondo um ponto. Pequenas frases. Por isso que fazer pequenas frases também ajuda a começar a escrever, tá? Deixa eu escutar Rabá aqui antes de eu ir para as abreviações, vai? Fala, Rabá. Pode falar. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo. Então, professora, nas duas últimas frases, dessa vez, será para um parque, né? Isso. Aí, eu sei que o certo tem que colocar a vírgula, quando a gente chega dessa vez, a gente tem que colocar a vírgula, né? Mas vamos supor que eu não colocasse a vírgula, né? Aí a frase vai... Tem muitas frases, gente. Ó, a vírgula que eu vou ensinar hoje para vocês, vocês vão ver que não precisa saber tudo. Eu nem vou passar para vocês todas as regras que existem da vírgula, tá? Vírgula é uma das coisas mais complicadas que tem na língua portuguesa. Mas eu vou ensinar para vocês o básico, vai dar para melhorar muito, mas o que eu quero mesmo é que vocês leiam coisas e prestem atenção nelas e neles, né, nos pontos, tá? Assim, por exemplo, lógico que a redação de vocês pode faltar alguma vírgula, claro que pode. Agora, o que não pode, gente, é porque eu falei, a pessoa começa a escrever, por exemplo, né? Não é que não pode, poder pode, mas a gente corre o risco da gente não entender. E quando a gente não entende a redação, não tem, tá? Então, o que a gente fala, né? Parágrafos para dividir, isso já ajuda, né? Às vezes o aluno esquece de pôr o ponto, várias coisas tem, tá? Letra maiúscula, letra minúscula, tem várias situações. Na maioria das vezes, a gente entende. Claro que a gente entende, muitas vezes. Mas eu vou mostrar situações aqui que não é que a gente não entende. Pode dar um sentido diferente. Pode dar um sentido completamente diferente. E tem momentos que realmente a gente não entende. Por quê? Porque tem palavras que a gente... Por exemplo, também. Palavra também, tá? Por exemplo. É uma palavra que eu preciso saber com que parte da frase ela está ligada. Também o quê? Também isso que você acabou de falar? Ou também isso que está vindo agora? Tem hora que a gente simplesmente não tem como saber. Fica um texto muito confuso. Então, a gente precisa aprender um pouquinho sobre sinais de pontuação para melhorar, sim, essa escrita. Tá? Para você poder pegar a sua redação, entregar e ter certeza que o professor vai entender. Por quê? Lembra que eu falei que não tem interação? Não tem interação. Quando o professor está corrigindo a redação, ele não tem você aqui para falar, peraí, professor, aqui era para parar. Aqui eu quis dizer assim, ó, agora continua, não tem.
Então, o texto, ele precisa passar a mensagem. Por isso que a gente tem essa aula de hoje, para melhorar e para vocês perceberem o que acontece quando a gente não respeita. A gente vai fazer leituras aqui durante a aula. Eu quero que vocês melhorem isso também, tá? Para quando ler aqui também entender o que está lendo. A prova, precisa entender a prova. Como é que vai fazer exercício na prova se não entende o que está escrito? Porque lê de qualquer jeito? Não pode, né? Então, é isso que eu quero que vocês percebam hoje, tá? Para melhorar. Saber tudo não tem necessidade nenhuma, tá? Mas melhorar. Vocês vão ver que vai dar para melhorar bastante, tá bom? Então, aqui eu exagerei, assim, né? Fiz essa coisa toda para vocês perceberem só, tá? Mas, de fato, aquele grupo que eu participo, e é tudo brasileiro lá. Minha gente, vamos lá. Exemplos do uso do ponto nas abreviaturas. Aqui é uma outra história, né? O ponto também pode ser utilizado para a gente abreviar palavras. Então, por exemplo, avenida. A gente abrevia assim, ó, AV ponto. Mas por que a gente mostra isso daqui também? Para saber que existe, né? Existe na língua padrão, existe algumas abreviaturas. Mas toda vez que eu encontro uma abreviatura num texto, eu não posso ler a abreviatura, tipo assim, ó, AV ponto. Eu não posso falar, a Ana mora na AV ponto Paulista. Ela não mora na AV ponto Paulista. O texto está abreviado ali, porque eu quis abreviar na hora de escrever, mas na hora de falar, eu vou falar a palavra inteirinha. A Ana mora na Avenida Paulista, né? O João mora na Rua das Flores, e não na R ponto. Ele mora na R ponto das Flores, né? Então, isso é importante também, quando estiver lendo alguma coisa que tem abreviatura, ler a palavra completa, a palavra inteira, tá? Vou ler esse daqui e vou falar o que eu acho de abreviatura para vocês, tá? Vamos lá. V.EXA. Isso aqui é uma abreviatura para Vossa Excelência. Vossa Excelência é um tratamento muito específico, né? Ultimamente, aqui, no geral, a gente usa só em tribunais, por exemplo, quando vai se dirigir a um juiz, né? Um juiz a gente chama de, tem esse tratamento, Vossa Excelência, tá? Senhor, mais comum, né? SR ponto, senhor, SA, SRA ou SRA desse jeito, tanto faz. Senhora, mas também, recebe um texto, ou recebe uma carta lá, SRA, senhora, né? OBS a gente usa para observação. Observação é quando você quer colocar ainda alguma informação, uma situação, no final de um documento, por exemplo, no final de uma ficha, tá? Você pode acrescentar uma observação lá no final. Chamar a atenção de alguma coisa. DRA, doutora, etc. A gente usa bastante aqui na aula, né? Etc. Página e telefone. Só alguns exemplos para vocês verem que o ponto também é utilizado para isso. Eu vou falar bem rapidinho sobre a nossa redação. É interessante a gente abreviar palavras na nossa redação? Não é interessante, né, gente? Por quê? Porque a gente quer chegar logo naquelas 20 linhas, não quer? E se a gente for abreviando as palavras, elas vão ficando menorzinhas, não vão? Não é melhor escrever a palavra inteira? Muito melhor, né? Não é verdade? Agora, não estou falando isso só por causa da abreviatura aqui, não, né? Mas porque tem umas palavrinhas aí pelo WhatsApp, né? Abreviadas, que não são abreviaturas da língua padrão. Não pode. Eu chegar lá na minha redação e escrever TBM, já peguei redação com TBM, ó. O que é TBM, professora? Então, na linguagem do WhatsApp, é também. Mas é na linguagem do WhatsApp. Não tem nada a ver com a língua portuguesa aqui, não. Então, gente, isso é costume, né? Tem um monte de gente que tem um costume já de abreviar palavrinhas lá no WhatsApp, né?
Então, aí tem que tomar cuidado na redação, porque não pode. Não pode TBM, não pode PQ, não pode VC, não pode. Tem que escrever a palavra. Também, porque, você, etc. Tá? Então, se isso acontecer, ai, professora, é que eu tô tão acostumado, e aí sai sem querer. Eu sei. Quando é que você vai corrigir isso? Naquele momento da leitura. Lembra? Antes de concluir a sua redação, você vai ler a sua redação? Então, nesse momento, você vai verificar se tem palavra repetida, se está faltando algum verbo, alguma palavra no meio do seu texto, que a gente pensou e não escreveu. Acontece. Muito comum. E vai perceber, vai procurar ali se tem alguma abreviatura que não existe. E aí você vai corrigir. Pronto. Tá? Então, não é um problemão. Só tem que corrigir. Fica atento. Tá bom? E, ó, muito melhor do que escrever TBM é escrever também. Ó, ocupa muito mais espaço na linha da gente. Aí a gente chega rapidinho lá no final. Chega rapidinho e termina a redação. Certo? Agora vamos falar da vírgula? Não é da vírgula não, desculpa. Tem esse detalhe aqui. Isso aqui foram alunos que pediram para a gente falar sobre o título. Faz um tempo já. Título. Professora, precisa colocar título na redação da gente? A gente aqui não exige o título, tá? Mas pode. Se você quiser, pode. Pode colocar. Então, tem o tema, né? E você pode colocar um título na sua redação, se você quiser. É possível, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, a pergunta é, título tem ponto final? Em geral, títulos de livros ou de capítulos e subtítulos não são pontuados. Quem tiver algum livro aí em casa, dá uma verificada aí, vê se o título ou subtítulo ou capítulo, né, tem ponto. Normalmente não tem. E tem uma explicação para isso. Olha só. Quando o título é uma oração, ou seja, uma frase formada com um verbo necessariamente, pode-se pôr o ponto final. Oração não é só uma prece, não é só uma reza, uma prece que a gente faz para Deus, não. Tá? Aquilo é uma oração também, né? Fazer uma oração. Tá? Oração na gramática é uma frase que tem verbo. E o que acontece? A grande maioria dos títulos não tem verbo. Eu vou dar um exemplo. Já em títulos que não têm verbos, não são finalizados com pontos finais. Então, é uma regrinha simples. Quando há presença de verbo no título, não há obrigatoriedade de algum ponto final. Quando há verbo, sim, é recomendado pontuar. Então, vou dar um exemplo. Ó. Imagina que fosse meio ambiente, tá? O tema, meio ambiente. E eu quero falar sobre poluição aqui em São Paulo, tá? Aí eu coloco o título na minha redação de A Poluição na Minha Cidade. A poluição na minha cidade. Não tem verbo. Percebem que não tem verbo? A poluição na minha cidade. Não tem verbo nenhum. Muito comum título não ter verbo. E por isso a grande maioria dos títulos não tem ponto final. Tá? Então, se quiserem colocar título na redação, pode colocar. Tá? Não tem problema não. Aliás, ficaria até melhor ainda, fica até mais bonitinho até. Tá? Mas não, eles não exigem aqui, tá? Mas pode. Alguma dúvida aqui? Tudo bem aí? Sim. Então, vamos para a vírgula agora? Vamos lá. Vírgula. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso aparecem várias
situações. Eu vou mostrar algumas para vocês, tá? A vírgula é utilizada como indicativo, né, ela indica, ela mostra o quê? Que é necessária uma pausa leve na fala ou na leitura. Isso aqui, gente, tem muitas discussões em relação a isso, tá? Porque a vírgula tem regras. Você gosta de pausa, é muito subjetivo. Pausa leve, né? Então, assim, é muito subjetivo. Por isso tem regrinhas, tem algumas regras que fica mais fácil da gente usar, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, tá? Sua utilização é tão importante, ó. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. Então, pode acontecer? Pode. Então, a gente pode melhorar um pouquinho também, fazer o melhor da gente? Pode. E aí tá tudo certo, tá? Antes de mostrar os principais usos, eu vou dar exemplos para vocês. Olha só. Primeiro exemplo, que fica bem claro para todo mundo, bem tranquilinho, é esse aqui, ó. É um exemplo que não tem como ninguém entender, né? Olha só, R$100. Tá? Tem R$100 ali, não tem? Muito bem. Agora, se eu mudar essa vírgula de lugar, ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou perder dinheiro. Certo? Tranquilíssimo esse aqui, né? De visualizar aqui, ó. Se eu coloco a vírgula no lugar, em outro lugar, pronto, ganhei dinheiro. Né? Depois vou ter que pôr mais zero lá, não interessa. Essa vírgula estiver aqui, é 1.000. E se a vírgula estiver para cá? Aí, menos dinheiro, né? Ó, 1. Certo? Bom, aqui tudo bem, né? Ai, professora, mas aqui, né? Tá bom, muito bem. Agora eu vou dar exemplo de uma frase. Olha só. Isso aqui eu tenho usado durante um tempo já essa frase, porque tem funcionado. Vamos lá. Temos essa frase aqui, tá? E eu vou colocar a vírgula nela em 2 lugares diferentes. Vamos perder nada. Foi resolvido. Ou, vamos perder. Nada foi resolvido. Na primeira frase, a gente não vai perder nada. A gente vai perder coisa nenhuma. Não vamos perder. Por quê? Porque, olha só, vamos perder nada. Tá tudo juntinho aqui, ó. Aí vem uma vírgula. Depois diz assim, foi resolvido. Então, a gente não vai perder nada, por quê? Porque foi resolvido. Agora, na segunda frase, vamos perder. Por quê? Porque nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Tá tudo juntinho aqui, ó. Nada foi resolvido. E o vamos perder, tá tudo juntinho, antes da vírgula. Tá vendo? Pois é. Principalmente com palavras negativas, assim, ó. Negação, nada, ninguém, também atrapalha a gente. Tem algumas palavras, né? Não. Tem várias, gente, tem vários exemplos, tem inúmeros exemplos, tá? No WhatsApp, é uma coisa horrível de conversar no WhatsApp, que as pessoas não põem vírgula, você não sabe se tá, se não tá, se é, se não é, né? Outro dia eu comentei com a turma da manhã, outro dia aconteceu comigo, eu estava conversando com uma pessoa, tentando contratar um serviço, aí eu perguntei se a pessoa ia estar disponível, não sei o quê, né? Eu sei que a resposta veio assim, ó, não estou, coisa assim. Aí eu falei, então tá, né? Não estou. O que a pessoa quis dizer? E eu entendi por quê, porque eu já tinha conversado outras coisas com ela. Mas estava escrito assim, não estou. Não estou, não estou. Agora, se eu coloco uma vírgula, não, estou disponível, estou. Vou dar um exemplo melhor para vocês, porque aqui tinha um contexto, né? Mas funciona também. Mas vou dar um outro exemplo, ó. Não me espere.
que significa não me espere? Vai embora, certo? Não me espere. Pode ir embora, não é isso? Está escrito, não me espere. Outra coisa é, não, espere. Ah, professor, alguém fala assim? Muita gente fala assim. A gente fala assim. Quando precisa, a gente fala assim. Não, me espera, né? Porque você está num contexto ali, mas tem um não, de não, espera um pouco, aguenta aí, espera aí. Tem, tá? Só que as pessoas escrevem errado e passa outra informação. Uma vez teve um aluno, há muito tempo, ele veio aqui, ele partilhou uma situação dele com vírgula. Ele falou, professora, eu paguei uma multa por causa de uma vírgula. Por quê? Porque ele queria continuar um contrato, no caso acho que era de aluguel, e ele respondeu de uma forma que a pessoa entendeu que ele queria interromper o contrato, parar o contrato do nada ali naquele momento. E aí ele teve que pagar uma multa. E ele falou, foi por causa de uma vírgula. Eu falei, então a próxima vez você liga para a pessoa e fala com ela pessoalmente, né? Fala ao vivo. Não escreve. Por quê? Porque pode acontecer. Né? Então, gente, vírgula, ela é muito importante, de fato, né? Claro que na nossa redação, nossa senhora, né, professor? A nossa redação não é esse nível, nossa, mas tem que se preocupar sim, porque às vezes você pode escrever de uma forma que a gente não vai entender, né? Então, é para se preocupar não daquele nível neurótico, né? Nossa, agora tem que saber tudo, não. Mas, vamos prestar atenção, aprender um pouquinho mais, lá, dá para fazer melhor? Dá, né? Tá bom? Porque ela pode realmente passar a informação ao contrário do que a gente está pretendendo, né? Tá bom? Então, percebam as palavras que estão juntas, né? Como naquela frase ali, vamos perder nada. Vamos perder nada, tá tudo junto. Então, nós vamos, né? Não vamos perder, não vamos perder nada, tá juntinho. Agora, vamos perder, e depois a vírgula tá lá, nada foi resolvido, então nós vamos perder. Né? Percebam as palavras que estão agrupadinhas, né? Quem está ligado a quem, tá? E daí vocês já vão melhorando muita coisa, tá? Vamos ver os usos? Que daí fica bem mais fácil, tá? Primeiro uso muito comum, apareceu inclusive ontem, naquela redação de, como é que eu lembro aqui, fácil, é a daquela da pandemia, né? Que apareceu, essa mesma função sintática aqui, ó. Então, para o início das aulas, vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. Então, quando a gente tem palavrinhas que têm a mesma função na frase, só que elas são independentes, eu preciso separá-las por vírgulas, porque elas são independentes, elas não têm ligação uma com a outra. Ela comprará farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo esse lápis borracha aqui? Preciso de cadernos, lápis, borracha e agenda. Agora, se eu não coloco vírgula, presta atenção, o que pode acontecer? Lápis borracha. Lápis borracha, do jeito que tá assim, sem vírgula, é uma coisa só. Lápis borracha. Lápis borracha existe, eu não tenho aqui um para mostrar para vocês, mas isso aqui é o mais próximo que eu tenho para mostrar para vocês, ó. Um lápis borracha seria uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Uma borracha em forma de lápis. No caso, é uma forma de caneta esse aqui, né? Tá? Mas existe lápis borracha. É um lápis, de fato, né? Só que tem borracha aqui, ao invés de ter grafite. Tá? Então, gente, olha que confusão que ia dar, né? Se a gente não coloca a vírgula no lugar certo ali. Já é uma outra coisa. Certo? Tá? Então, o que eu quero mostrar é que realmente tem sua função. Não é à toa que ela está ali. Tá bom? Então, esse aqui a gente viu ontem, naquela redação de pandemia.
os sintomas são, é uma coisa assim, os sintomas são, 2 pontos, febre, vírgula, dor de cabeça, vírgula, falta de ar, sei lá, né? E foi continuando lá, tá? Então, vai separando por vírgulas os sintomas, cada um independente do outro. Tá? Isso aqui é bem comum, né? Isso aqui acho que todo mundo já deve ter lido alguma coisa que apareceu essa função da vírgula desse jeito, né? Separar aposto. Esse aqui é legal para usar na redação também. Separar aposto, que tem função de explicação, descrição ou adição de informação. Então, quando eu estou falando sobre alguma coisa, e antes de falar sobre essa coisa, eu quero dar uma explicadinha, coloco isso entre vírgulas. Então, olha só. Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Se eu falar o que aconteceu com a Valdete, eu vou explicar quem é essa Valdete. Valdete, vírgula, minha antiga empregada, vírgula, esteve aqui ontem. O João, vírgula, ex-integrante da comissão, vírgula, veio assistir a reunião. Então, tá vendo? Se eu falar só, o João veio assistir a reunião. Que João, professora? Ah, o João, ex-integrante da comissão, veio assistir a reunião. Então, eu coloco lá ou uma explicação, ou uma descrição, no caso aqui eu adiciono uma informação. Eu digo quem é esse João aqui. Camila tem 4 anos. Que Camila, professora? A Camila, minha filha caçula, tem 4 anos. Eu acrescento a informação. A gente viu, vou mostrar para vocês, como isso é comum. Como isso é comum na vida da gente, ó. Aqui no comecinho da aula, a gente já viu isso sem saber que estava vendo. Ó. O ponto, vírgula, ou ponto final, vírgula. Então, nesse momento aqui, a gente diz o quê? O ponto, que também pode ser chamado de ponto final, blá, 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 blá. Então, antes de eu falar sobre ele, eu acrescento essa informação aqui, ó, que o nome dele também pode ser ponto final. Então, o ponto, vírgula, ou ponto final, vírgula. Tá vendo? É uma informação que eu acrescento sobre aquilo que eu acabei de falar. Depois eu falo o que eu tenho que falar. Acontece bastante isso daqui. Dá para usar bastante na redação. Na redação, ultimamente, tem aparecido muito com relação ao país, né? Então, fala assim, lá no meu país, vírgula, o Japão, vírgula. Aí fala sobre o Japão, né? Tá? É possível, pode utilizar, tá? É uma maneira de, ou falar sobre alguma coisa típica do seu país, o nome de alguma coisa, e de repente, antes de falar sobre aquilo, definir o que é, né? Colocar entre vírgulas do que se trata, se é um ritmo do seu país, se é uma comida, se é um lugar, o que é, né? Dá para usar bastante, tá? Separar vocativo. Esse aqui a gente usa todo dia aqui, durante as nossas aulas, e também bem comum quando a gente recebe um e-mail, realmente de instituições, né, que vem lá o nome da gente. Olha só, separar vocativo. Põe em destaque a pessoa ou a coisa a que se dirige a palavra. A quem se dirige a palavra. Então, o que acontece? Quando a gente recebe um e-mail, né, por exemplo, de uma instituição, vem lá o nome da gente. Então, senhor ou senhora, blá, 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 nome da pessoa, né? Vírgula. Por quê? Porque aquele texto, aquela mensagem, ela é dirigida àquela pessoa ali. Então, eles colocam em destaque o nome da gente, vírgula, e aí sim vem o texto. Júlia, vá à padaria comprar pães para o lanche. Júlia, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. É com a Júlia que eu estou falando. Eu coloco ela em destaque, e aí sim eu digo o que eu quero. A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Nessa situação aqui, ó, meus amigos são aquelas pessoas com quais eu estou falando, né? A educação, meus amigos, é fundamental para o progresso do país. Então, isso aqui, ó, tá só
me dirigindo àquelas pessoas. Seu João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Né? É para o seu João essa mensagem. Seu João, vírgula. Lamentamos informar. Então, todo dia que a gente chega aqui, que a gente começa a se cumprimentar, boa noite, boa noite, boa noite, né? Aí fala, boa noite, gente. Tudo bem aí, né? Boa noite, vírgula. Gente. Vocês. Né? Eu poderia falar o contrário. Gente, vírgula, boa noite. Tudo faz. É como aqui, ó. A educação, meus amigos, é fundamental. Poderia falar, meus amigos, vírgula. A educação é fundamental para o progresso do país. Poderia. Tá? Esse é o vocativo. E agora, temos mais. Após termos, ó, esses daqui que eu falo da leitura, vocês vão decorando aos pouquinhos, vão lendo, vão percebendo e vão usando, tá? Após termos que conectam dois elementos na frase, indicando uma relação de oposição, tais como mas, porém, entretanto, tem várias, contudo, todavia, tem várias palavrinhas que significam a mesma coisa, tá? As mais comuns, que a gente vê em todo lugar, mas e porém, né? Então, olha só, exemplos. João adora música clássica, porém, seus amigos preferem rock. Tá vendo que a gente fala uma coisa aqui, ó, afirma uma coisa aqui, e de repente vem e faz uma oposição àquilo, né? Ó, adora música clássica, porém, seus amigos preferem rock. Então, você faz uma oposição àquilo que você acabou de falar, né? Igualzinho esse mas aqui também, ó. Rafaela precisava ir embora, mas estava chovendo muito. E reparem que, porém, precisa de vírgula antes e depois. Professora, se eu esquecer uma vírgula do porém, eu vou reprovar? Claro que não, né, minha gente? Claro que não. Até porque essas palavras a gente sabe que tem vírgula. Então, nesses casos, a gente olha, tá bom, eu sei onde está a vírgula. Eu entendi o texto. Tá? Não é um grande problema. Mas pode ficar bem melhor sua redação quando você coloca as vírgulas direitinho lá também. Tá? Mas não é uma vírgula, né, que vai reprovar alguém, tá? Mas percebam, ó, porém ele tem vírgula antes e depois. Mas não precisa de vírgula depois. Então percebam como eu vou ler essas duas frases novamente. João adora música clássica, porém seus amigos preferem rock. Rafaela precisava ir embora, mas estava chovendo muito. Olha que aqui não tem pausa nenhuma, mas estava chovendo muito. Aqui tem uma pausazica, né? Ela é pequenininha, mas é regra, tá? Não tem, a gente fala pausa porque ela está ali. Então a gente lê respeitando ela. Porém, seus amigos preferem rock. Né? Então, gente, é leitura. Leitura, 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 tá? Também serve para separar palavras ou expressões de explicação e correção. Exemplos. Ela mora em São Paulo, isto é, na capital do estado. Comprei um presente para você. Na verdade, 2 presentes. Tá vendo? Me corrigi aqui, ó. Né? A aula foi cancelada, ou seja, adiada para a próxima semana. Esse ou seja, também eu adoro essas duas palavrinhas aí, porque elas são muito úteis, né? A gente usa muito aqui durante as nossas aulas para explicar alguma coisa de outra maneira, com outras palavras, acaba usando esse ou seja, tá? Então, vocês sempre vão escutar aqui explicações aqui nos textos com ou seja, porque a gente explica novamente, para ficar claro, né, de outra maneira, tá? Vou ficar de olho no tempo aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. E aí, minha gente, deixa eu ver. Tudo bem aí? Tudo bem, professor. É só a vírgula. São os mais importantes para a nossa redação. Tendo ponto e tendo vírgula. Ah, professora, e o resto? Precisa colocar? Não, o resto pode colocar se quiser,
2 pontos, que a gente vai ver, se quiser colocar, tudo bem, se não quiser também, tudo bem. Interrogação, exclamação. Agora, ponto final, tem que ter, vários. E vírgula, o melhor possível também, tá? Porque fica tudo muito mais claro para nós. Fala, Amito.